acharam? 1 Coríntios capítulo 3, diga amém. Amém. A partir do versículo 1 diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não podíeis suportar, nem ainda agora podeis. Versículo 3 em diante: Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, não sois porventura carnais, andando segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois apenas homens? Pois que é Apolo e o que é Paulo, senão ministros pelos quais crestes? E isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Amém. Versículo 10: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Amém? Eu gostaria só de repetir o versículo 9, irmãos, a parte B, que diz assim, vamos ler todos. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Vamos agora todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Amém. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura e edifício de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela ajuda. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar seu assento. Eu gostaria de deixar isso aqui bem claro, bem organizado, para que a gente possa entender o que era que estava acontecendo. A primeira coisa que nós precisamos entender é o contexto desse texto, né? Quando você começa a ler a palavra de Deus, desde o capítulo 1, a carta aos Coríntios, e logo em seguida, os capítulos seguintes, você começa a observar que a igreja tinha algumas dificuldades. A igreja de Coríntios era uma igreja, né, cheia de problemas, irmão. Todo corintiano é assim, a gente já sabe disso, né? Cheio de problemas, né? Então por isso que Deus disse que a gente deve ser santos, né? Nós somos santos, né? Ele disse, foi Jesus que falou, sede santos como eu sou santo. Então, vai desobedecer? Não. Então tá bom. Bom, resumindo, a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. E elas começaram a observar e a criticar o comportamento de algumas pessoas e começaram o partidarismo. Começaram alguns a achar, né, o desenvolvimento de Paulo, o de Pedro, de Apolo, como eles pregavam, como eles ensinavam. E eles começaram dentre deles mesmo, começaram a criar, né, a ter um certo partido, começaram a ter problemas, começaram a passar por esse tipo de coisa. E o que foi que Paulo escreve? Porque isso começou a gerar nas pessoas, irmãos, inveja, contendas, discussões. Amém, irmãos? Amém. Dá uma olhadinha aqui para mim, para que a gente possa meditar bem nisso. Eles estavam com problemas dentro da igreja, porque eles começaram a ter partidos, começaram a se dedicar mais a uma coisa do que a outra. E eles começaram a não entender que quem dava o crescimento era o Senhor. Que um podia pregar bem, o outro podia dar a palavra, mas quem dava o crescimento era o Senhor. Amém, irmãos? Amém.
Isso começou a gerar problemas dentro da igreja, ou seja, as pessoas começaram a ter problemas. E os problemas que apontaram aqui para Paulo como uma igreja carnal foi que havia entre eles invejosos, né? O invejoso, a inveja, aqueles que discutiam, né? E Paulo deixa isso bem claro aqui, ele diz: havendo entre vós contendas, invejas, não sois por causa disso, ou porventura não sois carnais, não é? Estão andando segundo a carne. E isso é o contexto que estava acontecendo essa era a situação que estava acontecendo naquele contexto. Só que quando chega no versículo 9, ele começa a explicar, né? Ele começa a dizer que quem dá o crescimento é o Senhor, que nós somos só dispenseiros na casa de Deus. Paulo, como Apolo, como Pedro, como eu, como pastores aqui que estão, né? O pastor Kleber, o pastor Valdeir, o pastor Valmírio, Flávio, somos dispenseiros da casa do Senhor. Nós buscamos nas dispensas para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ainda que hoje os obreiros estão no horário de verão. Amém? Mas Paulo começa a dizer: olha, nós não somos nada, não é? Quem é em tudo é Cristo. Amém, irmãos? E aí ele usa no versículo 9, a figura, e ele usa essas duas figuras: vós sois a lavoura, nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura e edifício. Amém? E aí ele começa a falar sobre o edifício. Eu não vou falar hoje sobre a lavoura, eu vou falar somente sobre o edifício. No versículo 10 ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei como sábio construtor o fundamento. Veja o que é que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim: bom, já que eu sou cooperador de Deus e vós sois o edifício, eu, como um sábio construtor, né, como aquele que vai construir, como aquele que vai ensinar, vai moldar a igreja, vai orientar a igreja, eu vou lançar para vocês o fundamento. Isso é muito interessante porque ele coloca ali os fundamentos, e o fundamento é Cristo. Amém, irmãos? E ele começa a nos ensinar a partir disso. Ele diz: eu coloco para vocês, não é, Cristo como fundamento, como a base de tudo. Porém, e aqui é onde eu quero que você pare, não é? E se possível, nem respire, só escute. Não é a última vez que eu falei isso, demorei a dizer que eu já podia respirar, o pessoal quase morreu. Escute. Ele diz assim: eu lancei como sábio construtor o fundamento, mas veja cada um como edifica sobre ele. Amém? Repita comigo essa última frase. Não só o amém, mas repita comigo dizendo assim: mas veja cada um como edifica sobre ele. Amém? Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: minha obrigação é ensinar. O meu trabalho é ensinar a vocês. Mas ele disse: a responsabilidade sua é edificar a sua casa, é edificar a sua vida espiritual, é crescer de maneira espiritual para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E aí ele diz: mas veja cada um como edifica. Ou seja, tem gente que gosta de uma coisa, não gosta de outra. Escuta uma coisa, pratica uma coisa, mas não pratica outra. Paulo estava dizendo assim: veja cada um como edifica. Porque você imagine um edifício todo torto. O que é que vai acontecer, irmãos? Se você faz um edifício todo torto, certamente vai ser demolido, vai ser reprovado. E aí vai se olhar: não, está todo torto, está todo mal construído, destrói tudo e constrói de novo. Porque tem coisas que não dá para ajeitar. Então Paulo, olhando para as bases, disse: eu coloquei a base que é Cristo. Mas cada um de vocês observe como você está construindo. Existem pessoas na igreja que não estão construindo a sua vida espiritual.
Há pessoas na igreja que não estão dando devido atenção para o que é o seu crescimento espiritual. Tem gente dentro da igreja que nem crescendo espiritualmente está, porque entende ou subentende que por estar na igreja todos os domingos já é suficiente para crescer. E nós sabemos que não. Amém, irmãos? Amém. Nós sabemos no dia a dia, aquele que está praticando a palavra, aquele que está praticando diariamente, sabe que não é fácil. Muitas vezes nós temos que nos humilharmos. Muitas vezes nós temos que calar, muitas vezes nós temos que deixar para lá, muitas vezes nós temos que permitir que cavalguem sobre as nossas cabeças para nós podermos chegar aos lugares de bonança para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Mas aquele que não está edificando, que ele está achando que o edifício vai crescer sozinho, ele começa, irmão, a ter problemas. Por quê? Porque ele chega lá e faz mal, pratica, fala coisas que não era para falar, faz coisas que não era para fazer. E aí o edifício começa a ficar todo torto. Quando chega lá na frente, muitas vezes, irmãos, a pessoa diz: pastor, eu estou envolvido num monte de problemas. E aí a queda é grande, irmãos. Vai para o chão, vai chorar, lamentar. Chorar muito, por quê? Porque começou errado. E aquele que começa errado, no final, geralmente, termina errado. Então, Paulo olha para a igreja do Senhor e diz o que, irmãos? Um de cada vez. Todos juntos. O que é que Paulo diz para a igreja? Veja cada um como edifica. Me responda de novo. Veja cada um como edifica. Então Paulo olhou e disse: é você que tem que olhar para isso. Não sou eu já te dou as bases. Como pastor, irmãos, eu não posso estar com você, porque se eu estiver com você tem mais 40 que eu não estou. Então eu não posso estar com você, eu não posso estar olhando o que você olha no computador, eu não posso olhar o que você fala pelo telefone. Eu não posso olhar você no que é que você está pensando ou o que você está fazendo nas coisas escondidas. Por isso que Paulo diz assim: eu lhe dou o fundamento. Mas ele diz o quê? Veja cada um como edifica. De novo, irmãos. Veja cada um como edifica. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele diz assim: veja cada um como edifica. Aí a minha pergunta é: como você tem edificado a sua vida espiritual? Como está crescendo o seu edifício? Como é a sua vida espiritual? Como você está crescendo? Porque se ele está dizendo: olha, o mundo espiritual é edificado por você. Se você não ora, se você não busca, se você não jejua, se você não procura, sua vida espiritual, irmão, em vez de ser um prédio, vai ser um casebre, não é? Então Paulo, olhando isso, ele diz o quê, irmãos? Vocês estão falando muito baixo, que eu não estou escutando aqui. Veja cada um como edifica. Hoje eu vou ficar aí perguntando até você sair daqui com essa frase na cabeça. Veja cada um como edifica. A primeira coisa que eu gostaria de convidar a você, abrindo a sua Bíblia no livro de Amós. E como eu sei que é um livro difícil de se achar, eu vou dar bastante tempo. Amós. Vamos lá, irmão. Quem está no celular, eu tenho vantagem hoje. Vou dar um ponto para quem achar primeiro. Achou? Telefone como? Amém, irmão? Amós, capítulo 7. Olhe como a construção é algo tão importante que em várias passagens da Bíblia, em várias passagens, se usa a construção como algo importante, não é? Como um exemplo para a vida cristã em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amós capítulo 7, abra a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu sei que de algumas Bíblias desapareceram, porque Amós ele demora.
Mas eu vou ler para você. Eu vou ler para você. Você anota aí, depois você lê junto comigo. Amós capítulo 7, versículo 7 diz assim: mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava junto a um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Versículo 8: perguntou-me o Senhor: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então disse o Senhor: eis que porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Amém, irmãos? Os irmãos sabem o que é prumo? Alguém sabe o que é prumo aqui? Alguém? 1, 2, alguém mais sabe o que é prumo? 3. Irmã Tatiana tem que saber mesmo, porque eu já preguei tantas vezes sobre isso. Não é? Prumo era um instrumento que se usava antigamente. Hoje em dia a gente usa o nível, não é? O nível. Você quer saber se esse púlpito está desnivelado ou desaprumado, como diz mais lá no Nordeste, não é? Se está fora de prumo, aí ele colocava aqui, um pedaço de madeira com um cordão que passa por ele, e no final tem uma parte de ferro. Você coloca aqui a parte de madeira, e lá embaixo, se o ferro estiver batendo na madeira, é porque ele está inclinado para o lado de cá. Então o que é que o pedreiro faz? Vem e dá uma pancadinha assim no tijolo, para o tijolo vir para o lugar certo. Se o pedaço de ferro estiver muito separado para o lado de cá, é porque a parede está tombando para o lado de cá. Aí o que é que o pedreiro faz? O pedreiro vem e dá uma pancadinha do lado de cá. Para quê? Para colocar no prumo. Ok? Hoje é o nível, né? Coloca assim o nível, bate e tal, e fica ali. Então é isso que geralmente acontece. Então o que Deus estava falando aqui era o seguinte: o povo de Israel, eu vou passar o prumo. Em outras palavras, irmãos, ele estava dizendo o seguinte: eu vou passar o nível, eu vou passar o prumo na vida de cada um em Israel. Eu quero que eles andem bem aprumado, bem direcionado, bem alinhado, certinho. E essas pancadinhas, irmão, que o pedreiro dá assim, não é? No começo geralmente dói. Mas é melhor levar uma pancadinha assim, não é? E a parede ir para o lugar certo, do que você construir uma casa errada. Porque quando você começa a construir, irmão, uma vez eu fui construir uma churrasqueira lá na França, eu me lembro, a parede era desse tamanho, irmãos. Não tinha 4 tijolos um em cima do outro. Coloquei, olhei, filho de mestre de obra, eu digo, sei fazer isso de cara. Fui lá, coloquei e tal, tá bonitinho, tava lindo. Aí o irmão chegou e disse assim: pastor, vem aqui. Eu digo: rapaz, o que foi? Ele disse: não, vem aqui, pastor. Eu já fui lá, ele foi lá. Quando eu dei uma distanciazinha que eu olhei, estava parecendo um S, um negócio assim. A parede. 4 tijolos somente. Não era edifício não, irmão. Era 4 tijolos um em cima do outro. Mas eu não usei prumo. Eu não usei a máquina devida, e quando eu me afastei, que eu dei uma distanciazinha, percebi que o muro estava todo torto. É por isso que Paulo diz assim: olha, eu já coloquei o fundamento, mas veja cada um como edifica. Amém? Amém. Só o Douglas que não respondeu, mas ele vai responder, até o final do culto ele responde. Amém, irmãos? Amém. Por quê? Porque ele diz assim: eu já coloquei, o fundamento é Cristo. Quando nós estamos ensinando aqui, eu não estou ensinando aqui, irmãos, para você ficar conversando, para você ficar pensando no trabalho, ou para simplesmente você chegar lá em casa e esqueceu da pregação, não. O que eu estou ensinando aqui, como Paulo falou, eu estou ensinando o fundamento, mas cada um de vocês é quem deve observar como está edificando a sua casa, porque amanhã, se a casa estiver torta, o tombo será grande. Então Deus está dizendo: eu vou passar no meio da igreja, vou olhar quem está mal aprumado, quem está torto,
reto e vou endireitar. E a palavra de Deus disse assim: eu vou passar no meio de Israel. Hoje Deus está dizendo: eu vou passar no meio da igreja. Eu vou estar aprumando, eu vou estar batendo de um lado ou do outro, mas você não pode continuar errado. Vai ter que acertar a vida, vai ter que construir bem para que amanhã o edifício seja bom, perfeito. Aleluia, seus filhos possam ser criados numa família sadia, numa casa sadia, sua vida esteja pronta para receber as bênçãos de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Aleluia. Tem que corrigir agora. Deus começa a corrigir aqui. Deus começa a corrigir agora. Deus começa a corrigir você hoje, para que amanhã, aleluia, você não venha de lamentar, mas você possa crescer bem, edificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós estamos ensinando, irmãos. Às vezes nós passo horas orando, pedindo ao Senhor a palavra, e muitas vezes a pessoa continua sem praticar a palavra. É verdade, irmãos, que a responsabilidade sai dos ombros, porque, como nós falamos na semana passada, se o som que a gente emite ele for incerto, as pessoas, né, podem ficar pensando que não é hora, mas quando o som é certo, aleluia, a responsabilidade é de cada um. Por isso que Paulo diz aqui: eu já coloquei o fundamento, mas veja cada um como edifica. Amém? Amém. É esse o caminho. Edifique a sua vida espiritual. Nós encontramos, não aqui não, lá na França. Espero que eles não estejam assistindo. Aqui não, aqui todo mundo é santo. Mas a gente vê quantas vezes a gente diz: rapaz, é esse o caminho. O pastor dá uma pancadinha aqui assim: olha, o prumo é esse. Olha, ajeita ali, diz: ó, meu filho, o caminho é esse aqui. Ó, meu filho, o caminho é esse aqui. Para quê? Para que o seu edifício cresça, para que você possa crescer, para que você possa chegar a uma estatura que Deus quer para a sua vida. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: dá tanto trabalho ter que desmontar uma casa toda pronta. Dá tanto trabalho ter que tirar todas as colunas, tirar todos os tijolos para começar tudo de novo. E eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos: Deus é especialista nisso. Quantas vezes nós vemos pessoa que está dentro da igreja o tempo todo e Deus dizendo: eu só estou lhe dando corda. Você está fazendo o que você quer, mas por enquanto. Até o dia que Deus puxa a linha, não é? Até o dia que Ele diz assim: olha, não tem mais como ajeitar essa parede não, tem que derrubar ela. E aí vai tudo para o chão, a pessoa quebra todo. Aí quando se quebra todo, ai, meu pastor, né? Meu colírio me bateu. Oh, desculpa, irmão, não podia deixar de passar isso. Não escuta. A gente está dizendo: olha, o caminho é esse. Mas a pessoa não entende que a sua vida espiritual está sendo construída errada. Até o momento que chega o problema. E quando chega o problema, a pessoa começa a olhar e dizer: mas pastor, ore por mim, porque Deus não me escuta, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E a pessoa começa a olhar para si, começa a achar que não merece a resposta de Deus. Por isso que Deus está dizendo: cuidado, construa, cuidado. A palavra de Deus aqui, irmão, Paulo disse assim: olha, eu já coloquei o fundamento, mas é você que tem que praticar. Quando chega em casa, é você que tem que olhar. Se olhar aquilo na internet é bom, vai deixar você torto. Não, isso aqui não é bom para mim não. Ajeita, conserta, não é? Faça um conserto com os seus olhos, com a sua mente. Não, olha, isso aqui não é bom, isso aqui está errado. Conserte, para que você possa crescer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, no versículo 1 e 2, nós vimos, ele chama a igreja de uma igreja infantil. Ele diz: nós somos carnais,
Porque há entre vós invejas, dissensões, e dentro dessas dissensões, irmãos, significa desobediências também. Quando a pessoa começa a desobedecer, é a palavra de Deus dizendo assim, é carnalidade. Porque o que não é carnal, o que é espiritual, ele sabe, ele obedece, para que o seu edifício cresça, e ele não tenha que quebrar tudo de novo para reconstruir. Amém, irmãos? Amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas sempre há dentro da igreja, para nossa tristeza, irmão, sempre há dentro da igreja aquele que está preocupado com a sua vida espiritual. Quantos estão preocupados com a sua vida espiritual, diga amém. Amém. Quem não está preocupado com a sua vida espiritual, diga amém. Só a Belinha. Ela viu que ninguém soou junto dela, já se abaixou ali, já. Amém? Amém. Não é? Por quê? Porque nós precisamos parar um pouco e dizer assim, será que eu estou edificando bem a minha casa? Você acha que alguém que não está edificando bem, ele acha que não está edificando bem? Você acha que a pessoa vai chegar e vai dizer assim, não, pastor, com exceção da Belinha, pastor, eu não estou edificando bem a minha casa. Não. Geralmente ele acha que não vai acontecer nada. Olha o que é que diz em Mateus capítulo 7, vamos abrir a nossa Bíblia, para que você possa entender a importância que você tem que dar para esta palavra. A importância que você tem que dar para a sua vida espiritual. Mateus capítulo 7, versículo 24. Abriu todos juntos? Diga amém. Amém. Versículo 24 diz assim, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, e o que, irmãos? E as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Mas veja que a falta de fazer alguma coisa, preste atenção, não é o que faz, é o que deixa de fazer o que faz. Mal feito está edificando na terra. Deu para entender? Às vezes a pessoa diz, não, mas não estou edificando nada, não sei nem o que é isso. Mas só de você não fazer já está edificando na areia. Veja que coisa interessante, não é? Não é que aquela pessoa que pratica, ele está edificando. Mas é o outro que não está fazendo, a pessoa pensa assim, eu não estou fazendo, então não estou edificando nada. Quando um dia eu quiser ajeitar a minha vida, deixou de edificar. Você disser assim, não, mas eu não estou fazendo nada. O não fazer nada significa que você está edificando no lugar errado. Não é que você não tem uma casa edificada, não. A sua casa está edificada no mundo espiritual. A sua casa no mundo espiritual, ela já foi edificada. Agora, quando você usa a palavra e pratica ela, você está edificando sobre Cristo. Aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Uma casa forte, firme. Mas quando você escuta essa palavra e vai para casa e não pratica, ou quando você não dá atenção, ou quando você está pensando, não, quando eu ficar mais velho, quando eu ficar velho como Flávio, aí eu vou começar a edificar minha casa. Está errado, irmão. Já edificou errado. Quando você for chegar nessa velhice, entendeu? Já vai ter que destruir a casa toda que você construiu errada. Eu já fazia tempo que eu não mexi com ele, então deixa eu mexer um pouquinho. Né? É assim que funciona. Não pense que você não está fazendo, então não está edificando nada. Mas quando eu for edificar, eu vou pegar o prumo, eu vou olhar. Não, ele está dizendo só de não fazer, você já está edificando na areia. E ele diz o porquê. Olha o que a palavra diz no versículo 26. Aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre. Deu para entender?
Não é o fato de você dizer, não, mas quando eu crescer, quando eu ficar mais velho, pastor, é porque eu ainda estou muito jovem, quando eu ficar mais velho, aí eu vou praticar. Não, já está edificando a sua casa. E eu vou lhe dizer uma coisa, se ela estiver torta, ela vai quebrar lá na frente, para que você não vá para o inferno. E o Senhor quebra tudo para construir de novo. Então Deus já está dizendo nessa noite, edifique a sua casa sobre a rocha. Pratique a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você cresça firme, forte, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz assim, eu já coloquei o fundamento, porém o que, irmãos? Cada um veja. Aprendeu, Douglas? Cada um veja como edifica. Amém? Cada um veja como edifica. Ele já colocou a pedra. Veja o que diz a palavra de Deus. Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e bateram ou combateram aquela casa e caiu. E o que mais, irmãos? E grande foi a sua queda. Ou seja, não adianta você achar que não, eu não estou fazendo nada, então eu vou começar depois eu vou começar a orar, depois eu vou começar a jejuar. Quando chega o problema, porque vai chegar o problema, seja para aquele que construiu na rocha ou para aquele que construiu na areia, vai chegar o problema. E a palavra de Deus diz aqui, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ou seja, não praticar a palavra de Deus, não viver, vai chegar o momento em que os ventos vão derrubar a casa, vai chegar a hora que a chuva vai combater contra a sua casa, vai ter a hora que os rios vão tocar nas bases da sua casa. Então Deus está dizendo, edifique a sua casa, aleluia, edifique a sua casa sobre a rocha, porque onde você está edificando, com certeza, quando chegar os problemas, não tem como ficar de pé. Que Deus nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. A falta da prática. Pratique a palavra de Deus, isso é edificar sobre a rocha. Porque aquele que não edifica, irmãos, ele começa a ficar com um caráter meio torto. Ele começa a pensar em coisas que não deveria pensar. Ele começa a fazer coisas que não deveria fazer. E eu sempre falo aqui que o invejoso não é somente aquele que quer ter a coisa que os outros têm. O invejoso, ele chega num patamar tão forte que ele não quer que o outro tenha. Às vezes a pessoa está andando de BMW, mas vê o outro que está de fusquinha, a pessoa não queria nem que tivesse fusquinha. Ou seja, o caráter vai se desviando tanto da presença do Senhor, a parede vai ficando tão torta que a pessoa não percebe que já está prestes a cair. Que Deus nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Ele disse, estando entre vós invejas e dissensões. Entre dissensões, irmãos, existem muitos termos, muitas coisas para definir as dissensões. Entre elas, discussões, brigas, confusões, falta de acordo. Tem pessoa que tem uma dificuldade de concordar com os outros. Tem gente que tem dificuldade sabe, briga por tudo, e qualquer coisa é uma discussão, qualquer coisa é um problema, qualquer coisa, sabe, tudo é um problema, está edificando errado. Essa parede vai ruir, isso vai acabar. Deus está batendo hoje para que o seu muro volte para o lugar certo e você cresça saudável para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É uma confusão o tempo todo. Tudo é motivo para uma briga, tudo é motivo para se chatear. Qualquer coisa já Deus está dizendo, cuidado com dissensões, isso é obra da carne. Isso é criancice espiritual. Seja, como nós falamos alguns dias passados aqui, seja perfeito.
Aleluia. Quantos são perfeitos aqui? Diga amém. Perfeito é maduro, né, irmãos? Perfeito não é aquela pessoa sem erro nenhum, não. É aquela pessoa que está amadurecendo espiritualmente. Não é, feito o irmão Flávio? Olha, foi um elogio, irmão. Deu um sorriso também. Você sorri quando perturba o cônjuge. Não é? Um homem experiente, perfeito. Que Deus não perdoe a calúnia. Escute. Escute. Nós estamos a cada dia procurando crescer de maneira espiritual. Praticar a palavra. Entre elas, irmãos, dissensão significa desobediência. Olha aqui para mim. A desobediência é uma parede torta. A pessoa fica todo torta. Não tem uma vida serena, certa. As pessoas olham, irmãos, e para um momento aqui, escute aqui. Dá uma olhadinha aqui para mim. De perto, a gente olha, nem vê. Pensa que a parede está certinha. Aí você dá uma distanciazinha, aí você começa a olhar, está todo torto. Tem que alguém chamar e dizer, ó, vem aqui. E sabe de uma coisa, irmão? O torto não quer escutar. Oh, meu Deus do céu. Essa doeu. Porque o torto não diz nada. Não é? Não, o que você quer? E o pastor dizendo, olha, o fundamento eu já lancei. Cada um veja como edifica. Aleluia. Deus está lhe dando a palavra nesta noite. Obedeça em nome do Senhor Jesus Cristo. A obediência, aquela pessoa que é obediente, irmãos, está mostrando que a sua parede está sendo edificada. Aleluia, com prumo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas aquele que tem um instinto de desobediência, aquele que desobedece, a gente diz, faz assim, a pessoa, não quero não. E a gente às vezes deixa até a pessoa não fazer, por quê? Porque a gente não quer que a pessoa, se ela mesma não se machuque, mas a gente está dizendo assim, está errado. Por quê? Porque quando o pastor, escute bem o que Deus está falando nessa noite, quando o pastor chega para você e diz assim, olha, isso aqui precisa ser corrigido, é porque ele está olhando de longe e está vendo a parede torta. Eu não estou aqui para brincar de evangelho. Eu estou aqui para te apresentar ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ele me perguntar, eu vou dizer, está aqui. Aquelas ovelhas que o Senhor me colocou para conduzir. Então, quando o Senhor está dizendo, olha, para, é hora de parar. Quando o pastor diz assim, é para cá, é para lá que deve ir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, diga amém. Amém. O mundo hoje está tentando tirar a autoridade da igreja. Hoje o mundo está tentando tirar a autoridade do pastor. Por quê? Porque você contestando o pastor, você contestando as orientações da igreja, você começa a ter razão. Você começa a achar que está sendo, não, eu tenho razão. E a pessoa não entende. O que Deus está falando com a pessoa? Que Deus guarde a sua vida em nome do Senhor Jesus. A sua parede tem que ser bem edificada. Porque vão vir ventos. Soprarão os ventos, chegará uma chuva, o rio vai tocar, mas se você não estiver preparado, se você não estiver sobre a rocha que é Cristo, os ventos derrubarão essa casa para reconstruir de novo, porque Deus não vai construir em cima de parede mal edificada. De parede torta, Deus não vai levantar edifício, irmão. Ele derruba tudo e começa do zero. É por isso que tem muita gente que está muitas vezes passando por situações para poder ser edificado de novo e crescer como Deus queria, ou como Ele quer que você cresça para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não estou dizendo que toda luta significa que a parede estava torta, não. Eu estou dizendo que geralmente Ele quebra a parede e edifica de novo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Um dos sistemas, irmãos, mais eficientes
para você aprender uma coisa, é praticar. Qualquer pessoa qualquer sistema de ensinamento, ele diz assim, está aqui o ensinamento, vá lá e pratique. É assim ou não é? Todo lugar. Não é? A pessoa diz, quer ensinar violão para a pessoa, a gente ensina 3 notinhas e diz assim, agora vá lá e pratique. A pessoa passa lá uma semana toda praticando. Não é? Para o professor diz assim, olha, A, B, C, isso aqui, agora vão lá e pratique. Não é? A prática é o melhor ensinador, é a melhor maneira de fixar, é o melhor fixador que existe. Então, quando você sair daqui, pratique o que Deus está falando na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Obedeça, a obediência, aleluia, é construída a sua casa aprumada para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Minha mãe, né? Meu pai, a gente só começa a entender isso quando a gente vira pai. Obedeça. Seu pai já passou por aí, sua mãe já passou por aí, sabe o que é isso? Quando você obedece a sua mãe e o seu pai, você está edificando a sua casa sobre 2 princípios. O primeiro princípio é o princípio de Deus. Deus nos diz para obedecer aos nossos pais. Dê glória a Deus nessa noite. Obedeça. O segundo princípio é o princípio da experiência. O meu pai já passou por ali. Ele já sabe como edificar como é que se coloca esse tijolo. Obedeça. O princípio da obediência, irmãos, está sendo colocado dentro da igreja. Dentro do coração que é a igreja do Senhor. O desobediente, ele não entende. Porque o princípio é maligno. A desobediência tem um princípio maligno, que é justamente o princípio de Satanás. Ele foi o primeiro desobediente. Ele foi o que criou a desobediência. E ele sabe como ensinar a desobediência. Ele ensina a desobediência dizendo assim, você tem razão. E aí a pessoa se enche da razão e confronta às vezes o pai, confronta o pastor, confronta a igreja. Que Deus nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo está ensinando, eu coloquei a base, mas até o final do culto a gente lembra. Veja como é que você está construindo. E pastor, como é que eu vejo? Se o senhor falou que de perto eu não vejo se a minha parede está torta, então como é que eu faço, pastor? Fala com aquele que pode se distanciar e olhar para você e dizer para você, olha, está torto sim. Dobre os seus joelhos e começa a dizer, Senhor, eu estou torto. E aí você vai ver o Espírito de Deus dizendo assim, obedeça o seu pastor. Ele vê que a parede está torta e ele começa a dizer, você tem que obedecer. Você tem que começar a praticar a palavra. Não adianta nada, como Jesus fala para Nicodemo, né? Nicodemo, não lhe adianta nada, não se maravilhe de eu ter te dito isso, não é? Ele disse, tem que nascer de novo, ou seja, não adianta você escutar essa palavra, dar glórias a Deus, mas quando chegar lá fora não praticar a palavra, não exercitar o que Deus está falando. Deus está falando conosco nessa noite para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Tiago capítulo 1, versículo 23. A palavra de Deus diz assim, porque se alguém lê numa versão diferente? Alguém lê aí, por favor. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. Somente isso. Quem tem uma versão diferente dessa? Porque eu conheço uma versão diferente. Alguém tem uma versão diferente? Tem um que diz assim, negligente. Tem alguém que tem um que diz assim? Que é ouvinte negligente, 1 Pedro 1,23. Tiago. Isso é o coronavírus, né? Vocês ficam escutando tudo errado. Já é o primeiro sintoma, meu irmão.
Depois é falta de olfato. Alguém tem aí a versão diferente? Cumpridor? Não praticante. Não praticante, cumpridor. Tem um que diz ouvinte negligente. Ele diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra, e aqui diz não cumpridor, né? Tem um que diz assim, e é negligente, é semelhante ao varão que contempla o seu rosto no espelho, contempla no espelho o seu rosto natural. Amém? Amém. Vou continuar lendo o versículo 24 e 25. Porque se contempla a si mesmo e foi-se logo o quê? Esqueceu de como era. Versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: o que ouve e não pratica, ele chega aqui e diz, uau! Ele olha o seu rosto no espelho, a palavra começa a falar e ele começa a ver, sou eu. Uau, eu tenho que praticar. Mas ele diz assim, saindo daqui, ele logo se esquece de como era o seu rosto. Ele vai sair daqui, ele vai esquecer que Deus está falando para ele, cuidado. Seu edifício está sendo mal construído. Sua casa está torta, está a perigo de ruína. Ele escutando aqui, ele diz, uau, eu preciso. Mas quando ele sai, é negligente, ele não ouve. Ele esquece que tem que obedecer, que tem que orar, que tem que buscar, que tem que praticar, que tem que perdoar, que tem que trabalhar, aleluia, na casa do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Aí ele diz, porém, aquele outro que ouve e pratica essa palavra é diferente, aleluia. Veja o que é que diz a palavra, ele não somente edifica o edifício dele, não, olha o que é que diz a palavra de Deus, aquele, porém, que atenta bem para a minha lei perfeita, ou seja, olha o que Deus está ensinando, olha para o que Deus está falando e ele cumpre, persevera. Às vezes é difícil, sim ou não? Mas ele persevera, ele continua. Aí a palavra de Deus diz, não sendo ouvinte esquecido, quando ele chega em casa, ele se lembra, ele sabe o que é que está acontecendo. Aí ele diz, mas fazedor da obra, ou seja, vou praticar. Eu vou ser obediente aos meus pais. Eu vou ser obediente ao pastor. Eu vou ser obediente à igreja. Eu vou ser obediente à palavra de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz assim, este tal será bem-aventurado nos seus feitos para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, a palavra de Deus diz lá no Salmo, irmão, tudo quanto fizer prosperará. Aleluia, você pode dar glória a Deus nessa noite. Tudo que ele começa a fazer, começa a prosperar. Onde ele põe a mão, prospera. E se eu fosse você, dava glória a Deus. O que ele começa a fazer, Deus prospera. Quando ele olha e ora pela sua casa, Deus ouve. Amém? Agora tem gente que só quer orar, só quer começar a ajeitar o prédio, irmão. Quando o casamento está acabando, quando os pais estão brigando, eu queria orar para Deus não deixar meus pais separados. Sabe o que é, pastor? Eu queria orar para poder a enfermidade não pegar. Escute, edifique a sua casa na rocha. Comece a praticar, que quando você fizer, a palavra de Deus diz, tudo quanto fizer prosperará. Quando você levantar a sua mão e dizer, Senhor, como fez o rei Ezequias, se virou para a parede, começou a orar e dizer, Senhor, tu olha, Senhor, o que eu já fiz, eu trabalhei, eu fiz isso. O Senhor diz, volta lá, Isaías, e diz para ele que ele está perdoado, que ele vai ser curado, que ele vai viver mais 15 anos. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Não espere que o problema chegue, porque a casa tem que ser construída de novo.
Não tem como dar a casa meia torta e Deus começar a construir certinho. Não. Comece a construir hoje. Comece a viver uma vida hoje, jovens. Irmãs e irmãos, construa. Porque na hora que você levantar a sua mão para o Senhor, Ele certamente vai atender. Quando o vento bater, aleluia, você vai estar firme para a glória do nome do Senhor Jesus. Não vai ficar com medo, né? Fica com medo quem nunca passou por um furacão. Mas depois que você passa por uns 10 anos, você nem... Eu sei onde é que eu estou firmado. Numa gincana, não foi numa gincana, não, foi na minha infância. Eu aprendi Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Veja o que diz lá. Bem na minha infância, na minha tenridade. Eu acho que se eu tivesse 5 anos era muito. Eu tinha que memorizar um versículo. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Fala sobre dois fundamentos. Ele é a palavra e ele é a pedra de esquina. O que diz aí? Versículo 11 diz o quê? Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Amém? Edificados aí. A pedra de esquina, irmãos, era a primeira pedra que era colocada para fazer a construção. Era a pedra de esquina, não é? Ele é a pedra de esquina. Era a pedra que era a pedra fundamental. Se colocava e dizia: agora pode começar a construção. Era a pedra primária, primeira. Eu me lembro que na minha infância, agora sim eu vou dizer que eu sou mais velho do que o Flávio. Na minha infância, quando se ia construir uma igreja, Assembleia de Deus, eles colocavam a Bíblia como fundamento. Tem gente da minha idade por aí, diga amém. Colocava ali a Bíblia lá e dizia assim: agora é o fundamento. Colocava e aí se construía a igreja em cima da palavra de Deus. Amém? Outro dia eu vi alguém falando mal disso, dizendo que isso era um ritual, não sei o que. Eu digo: não sabe nada. Sabe nada. As igrejas firmadas, né? Na palavra. Igreja crescida na palavra do Senhor. Jovens que são obedientes, crescidos sobre a palavra do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus. Pessoas que têm na sua mente o princípio divino. Primeiro Deus, aleluia, Ele que me ensina. E o segundo, a experiência daqueles que já passaram pelo caminho. A experiência daquele que está um pouquinho distante e vendo que a parede está torta. Que Deus nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós não sejamos crentes que se olham na palavra e estão escutando e dizem: uau, é comigo. Mas são esquecidos, sai daqui e esquece. Não. Nós sejamos aqueles que ouvem e praticam a palavra. E tudo quanto você fizer prosperará. Amém? Porque Paulo já colocou o fundamento que é Cristo. Mas cada um como é. veja como você está construindo.